Pensa só nessa situação. A gente identifica um problemão numa organização, busca uma solução, mas no fim das contas descobre que estava tentando resolver a coisa errada desde o início. Pois é, hoje a gente vai mergulhar numa história de transformação que começa justamente com uma reviravolta dessas. De um lado temos a Adotivika, que é simplesmente o maior centro de adoção de pets do Brasil, um lugar que respira dedicação aos animais. Do outro, a Intuitive AI, a parceira de tecnologia deles. A Adotivika chegou com um pedido que parecia bem simples, para ajudar uma equipe que estava no limite, só que o que eles descobriram juntos acabou mudando o jogo completamente. Ok, vamos entender isso melhor. Tudo começou com um problema muito, mas muito visível, sabe? Um sintoma que estava literalmente esgotando o pessoal da Adotivika. 40. Guarda esse número. Era a quantidade de posts que a equipe de marketing tinha que criar e publicar, à mão, todos os dias. Eram 20 prospectos disponíveis e outros 20 para as adoções que já tinham acontecido. Uma tarefa, assim, gigantesca e super repetitiva. E o mais forte aqui é o seguinte, não era só um processo que não funcionava direito. Era a pressão absurda em cima de uma única pessoa, transformando algo que deveria ser legal, criativo, num verdadeiro peso operacional. É aqui que a história dá uma virada. A Intuitive AI, em vez de só fazer o que foi pedido, resolveu investigar. E eles perceberam que essa sobrecarga nas redes sociais era só a febre, entende? A doença de verdade estava bem mais fundo, na estrutura de como tudo funcionava. Olha só que confusão era esse fluxo. Um bichinho chegava e os dados dele iam para um formulário de papel. Aí alguém tinha que digitar tudo numa planilha. Depois, a equipe de veterinários, adivinha? Digitava as mesmas informações de novo em outro sistema. E as atualizações importantes sobre a saúde do pet? Essas se perdiam em grupos de WhatsApp. Era a receita perfeita para o erro e para o retrabalho. E para quem queria adotar, a coisa também não era fácil. Imagina preencher um formulário gigante de papel e depois ficar esperando um tempão enquanto alguém digitava tudo manualmente. Isso sem falar na frustração de ir até o local para ver um pet que, na verdade, já tinha sido adotado há poucos minutos. O sistema antigo criava problema em todas as etapas. E aí, a ficha caiu. O pessoal percebeu que automatizar os posts seria como colocar um band-aid numa fratura exposta. O que eles precisavam mesmo era de uma mudança total de pensamento, de rever todo o processo do começo ao fim. E aqui está o grande ponto de virada. O pedido inicial era pequeno, focado só no sintoma. Mas a necessidade de verdade que foi descoberta depois da análise era muito maior. Era estratégica. Construir um sistema centralizado para acabar com a bagunça dos dados de uma vez por todas. Para quem nunca ouviu falar nesse termo, fonte única da verdade é basicamente isso. A ideia é que a informação de um pet, desde que ele chega até ser adotado, exista num lugar só, de forma que todo mundo possa acessar e confiar naqueles dados, o tempo todo. Simples e poderoso. Com o problema certo identificado, a solução começou a aparecer. E não era só uma ferramentazinha de automação, não. Era um ecossistema digital completo, que foi batizado de Vika App. Vamos ver como isso funcionou na prática. E essa parte é genial. A tecnologia não veio para substituir as pessoas, mas sim para dar mais poder a elas. O veterinário, por exemplo, em vez de digitar infos que se perdiam, agora só dava um ok no sistema e pronto, o pet estava liberado para adoção. A proprietária deixou de ser uma faz-tudo de posts para virar uma curadora, uma estrategista. O foco mudou totalmente do trabalho braçal para decisões que realmente agregam valor. Que diferença daquele labirinto de papel que a gente viu antes, hein? Agora é tudo digital, rápido, integrado, o formulário vai direto para o celular do adotante, a aprovação é com clique e o contrato já sai pronto e é assinado eletronicamente. É outro nível de profissionalismo e eficiência, sem estresse. E é aqui que a tecnologia realmente brilha. A inteligência artificial generativa começou a criar as legendas, o sistema colocava o layout da marca nas fotos automaticamente, e para completar, agentes de IA ficavam respondendo as dúvidas nos comentários 24 horas por dia. Aquele gargalo do marketing não só foi resolvido, ele virou um motor de engajamento que funciona sozinho. Bom, tudo isso parece incrível, né? Mas e os resultados de verdade? Os números? Vamos agora para a parte final da nossa análise, para ver como o impacto dessa transformação ficou claro como o dia. A pergunta de $1 milhão. De todas essas melhorias, qual foi a métrica que mais mostrou o sucesso do projeto para as pessoas que iam lá adotar um pet? 23 minutos e meio. Esse passou a ser o tempo médio para fazer um processo de adoção inteiro, do comecinho ao fim. E não é um chute, esse número foi tirado direto dos dados do novo sistema. Só para ter uma ideia, antes o tempo era estimado em 1 hora, 1h30, e caiu para isso. É uma redução drástica. Isso quer dizer menos fila, mais famílias felizes e uma experiência muito melhor para todo mundo. E não foi só o tempo de adoção que melhorou, os ganhos foram em todo o sistema. O trabalho manual de marketing, zerado. Aquela coisa de digitar o mesmo dado 2 vezes, acabou. E a frustração de se interessar por um pet que não estava mais disponível também foi eliminada, porque o site passou a ser atualizado em tempo real. E como chegaram nesse resultado incrível?
com um processo bem estruturado. A Intuitiva AI não chegou vendendo uma caixa fechada. Eles mergulharam na operação, criaram protótipos, validaram com quem ia usar e entregaram uma solução feita sob medida, que atacava a causa real dos problemas. E a gente termina com essa reflexão. A história da Adotivika mostra que muitas vezes a tecnologia mais incrível do mundo não serve para nada se for aplicada no problema errado. Talvez a habilidade mais importante na transformação digital não seja saber programar, mas sim saber escutar, observar e fazer o diagnóstico certo. Fica aí o pensamento.